Queridos, vamos ouvir a palavra de Deus essa noite. Abram comigo as suas Bíblias, por gentileza. O livro de Mateus, capítulo de número 6. E nós vamos ler juntos os versos 9. Vamos ler o texto todo, embora eu vou usar apenas um verso para ministrar essa palavra, mas vamos ler o texto todo. Aliás, a gente ora aqui todo culto praticamente, né? Capítulo 6, verso 9 em diante, vamos lá? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Amados, eu quero usar o verso 12. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Eu quero usar como tema, acho que até eles vão colocar aí, perdoa-nos como temos perdoado. Pai querido, muito obrigado, mais uma vez, tendo o privilégio, a honra, porque pregar a tua palavra é uma honra, e fazemos isso já há muitos anos, mas cada vez que vamos fazer, sentimos o peso, o compromisso e a responsabilidade de compartilhar aquilo que o Senhor vai falar conosco. Fala no coração de cada um, que a palavra rema, a palavra inspirada, a palavra de renovação, de fortalecimento, esteja agindo aqui nesse ambiente, nos abençoando para começar uma nova semana, abastecidos, abençoados, fortalecidos e agregados com tudo aquilo que o Senhor quer colocar na nossa vida para essa semana. Oramos assim e pedimos que a revelação da Tua Palavra aconteça em o nome de Jesus e todos digam amém. Eu quero falar sobre isso hoje, irmãos, um pouco sobre perdão. Essa semana nós estivemos em Santa Catarina na convenção e aí a gente acabou usando algumas vezes Uber e pelo menos 2 vezes nós pegamos um motorista revoltado. Um deles, interessante, revoltado com a igreja, revoltado com pastores, só que é interessante porque ele é da igreja. Até falou o nome da igreja lá do Balneário Camboriú, onde ele congrega. Graças a Deus está congregando, mas mesmo assim, quando nós chegamos no hotel, eu e a Solange disse assim: nossa, que rapaz revoltado, né? E está na igreja, o que está acontecendo com uma pessoa assim? Mas um jovem, a gente entende a situação de cada um. E depois um outro, revoltado com o governo, revoltado com a política, não só com o governo atual, também falou do governo passado, isso tudo lá no sul. E o que a gente percebe, não só lá, isso foi 2 coisas que aconteceram e acabaram reforçando esse pensamento da palavra que estava remoendo no meu coração sobre mágoa, ressentimento, essas coisas que vêm prejudicando pessoas. Então, eu percebi que, irmãos, nós, a igreja, eu e você, nós não podemos ter apenas o compromisso de estar aqui nos domingos, ou nas quartas, ou nos jovens, ou em reuniões dos grupos que acontecem. A gente precisa, de alguma maneira, ser essa luz lá fora, e ser um farol, e ser algo que mude isso, porque é muita gente revoltada, é muita gente magoada, é muita gente que o perdão está passando longe da vida das pessoas, e alguns até dentro da igreja, como é o caso desse jovem, que o tempo todo falou mal de pastores, de líderes, embora não falou do dele, graças a Deus, né, da igreja que ele congrega lá, mas aquela revolta com situações. Mas a gente percebe que o problema, logicamente, não está
em tudo aquilo que ele falou, mas está nele. É um grande problema que ele está vivendo. E, irmãos, depois da palavra Jesus, preste bem atenção nisso. Depois da palavra Jesus, a palavra que mais produziu milagres foi perdão. Nós, às vezes, não temos ideia do valor da palavra perdão, e não só da palavra, Reinaldo, Juliana, mas da atitude de perdão. Queridos, pregar perdão é fácil. Alguém pode dizer assim, subir no altar e falar de perdoar é fácil. E é verdade, irmãos, é mais fácil do que viver. Então, antes de pregar, eu sempre falo, Deus me ajuda, isso que eu estou pregando, a viver isso. Tem que partir de mim. Então, quando eu estou preparando uma mensagem sobre essa, assim como temos perdoado, se tiver aí o tema, põe para mim aqui, por favor, filho, para que a gente grave bem isso. Eu digo, Deus me ajuda a pensar. Se eu estou vivendo um evangelho sem perdão. Irmão, o evangelho consiste no perdão. Tudo que aconteceu com a salvação, com a cruz, foi por causa do perdão. Não dá para falar do evangelho, procurar viver o evangelho se não houver perdão. Provavelmente, eu posso estar falando para pessoas que essa semana teve dificuldade nessa área. E aqui nenhuma acusação, se é uma coisa que não tem no meu coração, é acusação, né? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas uma instrução, uma orientação, como a nossa vida, a minha vida e a sua vida, pode ser muito melhor se a gente praticar aquilo que nós chamamos de perdão. Irmão, irmã, escute bem isso. Tudo aquilo que é duradouro na vida, ele tem perdão no meio. Não existe, Valmor, nada na vida que dure tanto se o perdão não estiver lá dentro. Por isso que hoje a sociedade casa e descasa com a mesma facilidade. Por isso que hoje, você vai nos cartórios, tem mais divórcio do que casamento. Por isso que muitas pessoas hoje, elas jogam o emprego fora, elas não valorizam, porque o perdão não está agindo, não está sendo praticado. Quando há perdão, isso dura. A família, olha para as famílias que estão juntas há 20, 30, 40, 50 anos, casais que fazem bodas de ouro, aquela família linda junto. Não tenha dúvida nenhuma que se alguém for lá e falar assim, me dá um segredo dessa durabilidade, né? Dessa longevidade, entre tantas coisas, como paciência e outras coisas, a palavra perdão deve estar lá. Porque não consegue conviver juntos muitas pessoas, muitos anos, se o perdão não agir naquela casa. E é interessante porque esse texto que nós lemos é a oração do Pai Nosso que a gente faz com tanta facilidade, mas às vezes a gente não para pensar que quando a gente ora o Pai Nosso, a gente diz assim, perdoa-nos como temos perdoado. Então existe aqui uma condicional para isso. Ela está no casamento, ela está na sociedade, ela está na liderança, ela está dentro da igreja, na membresia, na liderança da igreja, ela está lá no seu trabalho. Você, se eu chamasse um trabalhador, uma trabalhadora aqui, empresa, fábrica, você ia dizer assim, eu estou lá ainda porque eu perdoo, você não teria saído. Porque eu suporto aquilo, eu acredito no perdão. Porque se não fosse assim, isso já teria terminado. Perdoa-nos como temos perdoado. Agora, irmãos, dá uma olhada aí no capítulo 18, no verso 15. Esses dias, faz um bom tempo, né? Já faz 1 mês e meio que fiz a cirurgia, então faz um bom tempo. Nós estávamos na fila de um almoço, e eu percebi 3 mulheres conversando sobre perdão. E daí cada uma delas tinha uma definição de perdão.
Ela fala assim, ela fala que perdoou, mas não esquece. Irmãos, perdão não é amnésia. Então não fique se culpando se, por exemplo, alguém te magoou e quando você vê a pessoa se lembra. Isso não deve Leandro, te prejudicar, te machucar, porque você tem memória. Agora, o bom é quando a gente vê a pessoa e não dói mais. É quando se lembra sem dor, se lembra sem aquele sentimento. Tem uma das matérias, né, que vocês usam, estou vendo aqui, quero agradecer a Deus pela vida do Drauzio e da Elisângela. Eles estão indo, cuidando de casais. Tem um casal aqui que estava quase se separando. Inclusive, acho que estavam na igreja hoje de manhã, viu? Um dia tem o carro deles. Quase. E o casal foi lá, nos ajudou, ministrando. E uma das... É perdão, né? Uma das lições lá é perdão. Nos ajudando com casais. Porque é desse jeito, irmão. Não é esquecer. É lembrar sem sentir dor. Eu acho que já comentei isso aqui há alguns anos atrás, eu não lembro. Mas eu tenho aqui uma marca aqui nessa perna, até hoje. Mas eu era criança. E o menino, eu brincando com ele, ele pegou esse arame farpado e desceu na minha perna assim. Eu também não devia ser bonzinho, né, irmão? Vou levar um arame farpado na perna, eu devo ter feito alguma coisa, que eu não lembro mais também. E toda vez que eu olho para ele, eu lembro dele. Mas, irmão, se eu visse ele hoje, eu abraçava ele, porque tem cicatriz, mas não tem dor. Algumas cicatrizes ficarão na nossa vida. Nós não temos como escapar de cicatrizes. Mas, pastor Antônio Carlos, tem que ser só cicatriz. Cicatriz não dói, né? Ela está lá, mas não dói. Então, precisa ser desse jeito. Agora, dá uma olhada nessa atitude aqui de Mateus 18:15. Olha o que diz lá. Irmãos, eu gostaria muito que, se você pudesse, gravasse, escrevesse, tirasse foto desse versículo, porque você vai precisar dele. Nessa conversa dessas mulheres, uma dizia assim, mas foi ela que me machucou. Eram 3 senhoras conversando atrás da gente, enquanto a gente estava na fila do restaurante. Foi ela que me machucou, é ela que tem que vir. Mas o texto não diz isso, irmão. Vamos ler junto? Vamos ler? Vamos lá? Se teu irmão pecar contra ti. Jesus não disse assim, se teu irmão pecar contra ti, deixa ele vir pedir perdão. Faz ele vir pedir perdão. Não perdoa enquanto ele não vir. Né, Carla? Mas não é isso que está escrito. Se teu irmão pecar contra ti, vai. Ninguém disse vai. Levante a mão direita e diga assim, mesmo que pequem contra mim, sou eu que vou. Isso é evangelho, irmão. Isso é o que está escrito aqui. E isso não é fácil. É lógico que não é fácil. Por isso que Jesus está lá na cruz e olha e diz, Pai, perdoa. Imagina, irmão. A gente leva uma bronca, a gente não gosta mais da pessoa. Agora imagine apanhar no rosto, colocar em coroa de ser sangue, bater daquele jeito, irmão. E ainda lá na cruz dizer, Pai, perdoa. O Estevão, nós falamos tanto do Estevão, o diácono lá de Atos, apedrejado, morrendo, e Pai, perdoa. Porque Estevão já estava vivendo aquilo que tinha aprendido com Jesus. Irmão, diga comigo assim, o perdão não pode ser limitado. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente diz assim, não aguento mais perdoar essa pessoa. Eu tenho o costume de brincar com alguns irmãos, que não sei quem que eu já brinquei aí, mas sempre é brincadeira, né? Quando o irmão faz alguma coisa, vem e fala, pastor, perdão. Eu falo, irmão, 70 vezes 7, irmão. Vai vendo, vai fazendo a conta aí. Irmão, quanto que é 70 vezes 7? 490. E há quem diga até num texto aí que é por dia. Mas vamos pensar que não seja por dia, porque é muito, né, irmão? Mas que seja pela vida. Você conhece alguém que perdoou uma outra pessoa 490 vezes? Eu não conheço. Na terceira a gente não conversa mais, né?
desvia. Alegria ver vocês aqui. Mas é assim que funciona, é assim que está escrito lá. Vamos dar uma olhadinha só para a gente gravar? 18, 21 aí, ó. Dá uma olhada. Mateus 18, 21. O que está escrito, irmãos? Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, que eu lhe perdoe? E aí o Pedro já dá uma sugestão, né? Até 7. Aí o 22, o que Jesus diz no 22? Respondeu Jesus: não te digo até 7, mas 70 vezes 7. Esse número aí que Jesus deu é uma forma dele dizer assim: perdão é ilimitado. Perdão tem que dar perdão. Não aguento mais perdoar, mas vai perdoando, irmão. Continua perdoando. Porque em algum momento nós também vamos precisar de perdão. Outra coisa, diga comigo assim: perdão não é uma escolha, é uma ordem. Há alguns anos, bons anos atrás, eu e a pastora cuidamos de um casal, e aí quando a gente falava com ela, ela dizia: irmã, perdoa. Eu falei assim: Deus ainda não mandou perdoar. Que negócio é esse, irmão? Isso é uma coisa que está escrito na Bíblia o tempo todo para perdoar. Deus não mandou. Parece que Deus tem que descer e falar assim: vai lá, perdoa. Né? Dá uma olhada em Colossenses 3,13. Vamos dar uma olhada? Colossenses 3,13. Irmãos, isso aqui não é fácil. Isso aqui também não é fácil. Suportai-vos uns aos outros. Dá a impressão que o negócio está cansado, né? Tem que suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente. Se alguém tem motivo de queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Suportar às vezes até carregar, né, irmão? Às vezes vira até uma carga, né? Mas é o que a Bíblia diz. Já contei aqui também algumas vezes, mas no curso sempre tem gente nova, né? A menina entrou carregando o irmãozinho dela, obeso, pesado, e ela carregando, as visitas estavam na sala. Ela não sentou no sofá, ele estava tão pesado que ela caiu sentada no sofá. Os pais já estavam acostumados, não falaram nada, mas a visita falou assim: menina, larga desse menino, você não está vendo que ele é pesado? A menina olhou para a visita e falou assim: é pesado, mas é meu irmão. Não olhe do lado agora, por favor, por gentileza. Mas é pesado, mas é nosso irmão, irmão. Essa é a diferença da igreja do Senhor Jesus. Irmão, nós não podemos ser igual lá fora, senão não está adiantando nada. Tem que haver uma diferença entre nós. É o que vai fazer com que as pessoas olhem e dizem assim: eu preciso ir para a igreja desse homem, dessa mulher. Eu preciso conhecer esse Jesus, esse evangelho, porque eles vivem de uma maneira diferente. Não é uma opção, é uma ordem. Dá uma olhada comigo, por gentileza. Abra sua Bíblia comigo em Mateus 18, 23. Eu acho que é um dos textos mais clássicos de perdão. E é muito bonito esse texto. Se você puder, ler em casa de novo, porque ele ajuda muito. O texto diz assim: por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com seus servos. Olha que interessante. O rei falou: hoje eu vou acertar as contas com todo mundo. 24, verso 24. E passando a fazê-lo, irmãos, guarde esse valor aqui. Trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Vamos esquecer o talento e vamos colocar 10.000 reais, tá? Para facilitar para nós. Lhe devia 10.000 reais. Não tendo ele com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos, era costume da época, e tudo quanto possuía, para que a dívida fosse paga. Aí o servo, prostrando-se, reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. 27. O senhor daquele servo, compadecendo-se dele, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Olha que coisa linda, irmãos. Porque a forma dele... Aí, saindo aquele servo que foi perdoado, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia quanto? 100 reais.
Quanto que ele devia, irmão? 10.000, foi perdoado. Lembra? Devia 10.000, agora encontra alguém que lhe deve quanto? 100 reais. E agarrando-o, sufocava dizendo, paga-me o que deve. Segura aí, nós vamos continuar, mas segura aí. Às vezes, irmão, nós achamos que a nossa dívida é pequena, mas que a dívida do outro é grande. Ele ia perdoar 10.000 e agora não perdoa um de 100. Continua, verso 29. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, o mesmo que ele fez lá atrás. Sê paciente comigo e te pagarei. O que mais? Verso 30. E ele, entretanto, não quis, irmão. Foi perdoado 10.000, implorou, o rei perdoou, agora ele não quer perdoar o irmão dele, a pessoa que devia 100 reais, indo, lançou na prisão até que pagasse a dívida. Olha o 31. Vendo os seus companheiros que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao Senhor tudo o que acontecera. Falou, o Senhor perdoou o homem, lhe dá 10.000, ele encontrou um que estava devendo 100 para ele e não perdoou. Então o seu Senhor chamando e disse, servo malvado. Quem é perdoado e não perdoa é malvado. Servo malvado, perdoei-te aquela dívida porque me suplicaste. Ó 33. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? 34. E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos. A palavra verdugo aí tem algumas expressões, uma delas é carrasco. Outra delas é açoitadores, aquele que bate com chicote. Entregou aos verdugos para que lhe pagasse toda a dívida. Irmão, diga assim, quem não perdoa é castigado. Quem não perdoa fica com aquilo na cabeça, dorme com a falta de perdão, é corrigido, é castigado. Então às vezes nós somos perdoados por muito mais, irmão. Quanto Deus nos perdoou, quanto Jesus nos perdoou, e às vezes nós temos dificuldade de perdoar alguém. É sempre assim, quando a gente pensa que a ofensa do outro é maior do que a ofensa que a gente fez. Vamos dar uma olhada em Mateus 5, 25 e 26. Dá uma olhada nesse texto. Mateus, capítulo 5, versos 25 e 26. Irmãos, essa palavra aqui, cada historiador tem uma visão dela. As pessoas escrevem sobre isso e comentam tudo, mas independente de entrar no segredo disso aqui, no mistério, é interessante esse texto. Entre em acordo, sem demora, com o teu adversário. Irmão, tem que acertar aqui, irmão. Tem que acertar aqui. Enquanto está com ele a caminho, para que teu adversário não te entregue o juiz ao oficial de justiça e seja recolhido na prisão. Verso 26. Em verdade te digo, que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Tem muitas versões sobre isso, inclusive a versão de que isso é aquilo que vai acontecer na vida eterna, no caso, no sofrimento eterno. Há quem diga que, escute isso, não estou criando aqui nenhuma, tem que tomar muito cuidado, né? Ainda mais que está na internet, mas não estou criando aqui nenhuma doutrina nova. Mas há quem diga que haverá castigo de acordo com a proporção da vida. Interessante isso, né? Não sei se já ouviram falar disso. E tem sentido, né? Quando você vai corrigir seus filhos, você corrige segundo o que eles fizeram. Tem algum que merece um castigo maior, outro menor. Então há quem diga que isso vai acontecer também no futuro. Então o texto vem e diz, acerta aqui. Acerta enquanto está no caminho, porque depois que passar para lá não vai ter jeito mais. John Wesley, ele dizia o seguinte, quem sabe possa ser uma sugestão para nós. John Wesley dizia assim, faz uma lista daqueles que te ofenderam e ore por essas pessoas até sentir amor por elas. Não é uma proposta interessante? Não é fácil.
Mas o John Wesley disse isso, pastor Anderson. Alguém te ofendeu e o seu coração está pesado, escreve o nome dele numa lista e comece a orar. Só pare de orar a hora que você não sentir mais nada, ou pelo menos sentir amor por ele. Porque nós temos que acertar aqui no caminho. Não é lá na frente, é aqui no caminho. E outra coisa, irmãos, participe do perdão dos seus amigos. Por isso é muito importante trazer os amigos na igreja. Quarta-feira tem culto de novo. A grande oportunidade. Dá uma olhada em Marcos 2:5. A história muito conhecida do paralítico de Cafarnaum, que tinha pelo menos 4 amigos. Olha os amigos aqui. Olha que palavra interessante essa aqui, irmãos. Jesus, é sobre Jesus aqui, olhando para o telhado, aquele homem descendo, segurado por 4. Vendo-lhes a fé. Irmãos, aqui Jesus não está falando da fé do paralítico pego. Jesus está falando da fé dos amigos. Vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Irmão, será que existe alegria maior do que você levar uma pessoa até Jesus, trazer na igreja, apresentar? Irmão, nós não podemos salvar ninguém. Nós não podemos perdoar ninguém pecados, né? Não podemos perdoar as ofensas. Mas quem perdoa pecado, nós não podemos curar ninguém. Nós não podemos libertar, mas a gente pode colocar os pés de Jesus. Isso a gente pode. Esses 4 amigos disseram: nós não podemos te curar, mas nós podemos colocar os pés de quem cura. E quando Jesus viu isso, Jesus se entusiasmou com os amigos. Faz de tudo, irmão, para que você veja amigos que você tem sendo perdoados por Jesus, tendo a vida mudada. Nós precisamos pedir para Deus colocar mais paixão pelas almas no nosso coração e nós participarmos disso. O judeu, ele é muito sábio, né? E o judeu tem dia para tudo. Mas o judeu em outubro, se não me falha a memória, é outubro, o judeu tem um dia chamado Yom Kippur. É o dia do perdão. Uma coisa que podia existir no Brasil, existir no mundo. É lógico que dia de perdoar é todo dia. Mas o judeu tem um dia para lembrar disso. E no Yom Kippur é o dia que eles param para pensar assim: quem me ofendeu? Quem eu preciso perdoar? Como é que está a minha vida na área de perdão? Yom Kippur. Que o Yom Kippur aconteça nessa noite na vida da gente. Que nós possamos ter uma semana de perdão. Possamos ter uma semana de graça de Deus. E para encerrar e a gente orar, a história de José, que é muito linda e você já ouviu pregar várias vezes. José que ficou com aquele sentimento que os seus irmãos o jogaram na cova e o venderam. Aí quando José teve seus filhos, o primeiro filho que ele teve, vocês lembram o nome dele? Foi Manassés. Irmão, diga comigo, Manassés. Diga assim, o que significa Manassés? Diga assim, significa Deus me fez esquecer. Quando ele estava lá no reino, agora já era governador, e todo aquele sofrimento que teve tido pelos seus irmãos o venderem, o primeiro filho nasceu e ele diz assim: eu não posso ficar com isso no coração. Então toda vez que eu olhar meu filho e gritar: vem aqui, Manassés, onde está Manassés? Alguém perguntar: seu nome é Manassés? O que quer dizer Manassés? O menino diz assim: Deus fez meu pai esquecer. Irmãos, você já reparou que a gente esquece de muita coisa boa na vida, mas a gente não esquece de uma mágoa, de um ressentimento? Aí o tempo passou, Deus deu mais um filho para José. Lembra do nome? Efraim. Diga assim, o que significa Efraim? Diga, significa Deus me fez prosperar. Agora diga comigo, primeiro Manassés, depois Efraim. Diga assim, primeiro eu perdoo, depois eu prospero. Vamos ficar de pé.